Gente, agora eu recebo aqui na Casa do Tribuna o advogado e economista Alessandro Azzoni. Nós vamos conversar sobre crime ambiental. Eu pergunto para você, você tem feito a sua parte para preservar o nosso espaço comum? Pois é, ele vai esclarecer todas as nossas dúvidas acerca desse assunto. Meu querido amigo Alessandro Azzoni, doutor, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Tribuna Independente mais uma vez. Olha, você sabe que eu fiquei indignado e vou falar ao vivo para todo o Brasil isso, porque eu espero que no segundo turno isso não aconteça. Fui votar e passei por 3 ou 4 escolas, né, colégios, porque eu voto distante da minha residência, e fiquei indignado de ver a quantidade de santinhos que nós tínhamos jogados, né, jogados no bueiro, nas ruas. Isso é crime ambiental, doutor? Sim, pode ser considerado sim. E fácil de identificar porque você tem quem está no santinho. Dá Então, para a pessoa que está no santinho, ela pode ser responsabilizada por isso? Mesmo que tenha sido um terceiro, esse material veio de origem dele. Então, a identificação, a gente fala muito na questão do direito ambiental, que o crime ambiental ele deixa rastro, e esse é um deles. É fácil você identificar o santinho, quem é a pessoa, e você pode muito bem notificar. Tanto pelo crime ambiental, o próprio TRE pode fazer essa notificação também. Que é um absurdo esse negócio de você jogar o santinho para a pessoa, quando estiver entrando, pegar do chão e votar. Eu acho que o brasileiro deu uma mudada no seu sentido de voto. Eu acho que essa questão mudou um pouco esse perfil. Eu vi que tinha muita gente, até a abstenção foi até mudando. Então, acho que essa questão de você jogar material para poluindo a cidade é uma coisa assim que já não deveria acontecer já há algum tempo. Deveria ter uma fiscalização do próprio TRE. Aliás, vamos dar um abraço aqui para o pessoal do Colégio Ruth Lopes, eu volto lá, e o pessoal me reconheceu lá na fila, foi muito bacana. Mas assim, tem um corredor que a gente passa, né, da onde eu estaciono até o colégio, que é um corredor público, quer dizer, como se fosse uma calçada no meio do terreno, né? E ali estava entupido, doutor, era um negócio absurdo, é revoltante você ver isso. Eu peguei aquele santinho, com quem que eu reclamo? O que que eu faço? Pode reclamar diretamente para a prefeitura, que é a responsável pela área pública. Faço por escrito isso? Não, pode ser pelo próprio 156. 156. Aí você pode notificar que você tem um material da pessoa que você teve e eles abrem um TID, né, que é um atendimento, e dão um procedimento. Okay. Deve ser feito. Eu acho que sim. Deve ser feito. Eu acho que sim, porque realmente revoltante. Tirando esse crime terrível, quais são os mais comuns que a gente às vezes passa desapercebido e são crimes ambientais, doutor? O mais comum é você, nessa fase de você querer empreender, montar uma empresa sem saber que você precisa de uma licença ambiental. Então, você abrir um negócio sem a licença ambiental, você pode automaticamente já estar cometendo um crime. Ou seja, você deveria ter uma licença ambiental e não tem, já é um crime. É o artigo 60. Outra coisa, você pode estar produzindo alguma coisa, descartando nessa produção objetos que você deveria dar uma destinação correta. Então, quer dizer, nessa ânsia de você empreender, você acaba cometendo algum crime. Outra também é a questão da obra. Eu vou fazer uma obra na minha casa e, de repente, tem uma árvore que me incomoda, eu vou lá e corto a árvore. Porque ela está dentro do meu terreno, é meu. Não é seu. Então, assim, eu sempre falo assim, dependendo do que você tiver, pode ser seu. Porque existe uma proteção, por exemplo, na questão das árvores nativas da Mata Atlântica. De repente, aquela árvore que você cortou era nativa da Mata Atlântica. Você cometeu um grande crime ambiental. Então, eu sempre falo assim... Toma multa, né? Multa alta. E o que precisa entender é o seguinte, o ilícito ambiental, quando você comete, por exemplo, suponha que você tirou a árvore do seu quintal e ela era uma árvore nativa da Mata Atlântica. Você vai tomar uma multa, que é uma pena administrativa,
você vai ter que, na hora que você for pagar essa multa, você vai ter que fazer um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, né? E recompor, ou seja, essa árvore você vai ter que plantar mais não sei quantas, né, no entorno, depende do diâmetro, você vai ter que fazer uma reconstrução. E automaticamente você cometeu um crime contra a flora. É um crime passível de pena. E você, então, num ilícito só você tem penal, administrativo e civil. É diferente dos numa ação só. Tá. Por isso que o ambiental é muito pesado. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, já que o senhor entrou nessa linha de reformas e tudo mais, a gente vê também um monte de caçambas, né, colocadas nas ruas, recolhendo, vamos dizer assim, entre aspas, a sujeira dessa obra. Essas caçambas, primeiro, elas são permitidas, e segundo, eu preciso saber aonde que a empresa que loca essas caçambas vai despejar o lixo, de quem é a responsabilidade? Fantástica uma pergunta. A Prefeitura de São Paulo ela já tem dentro do seu site as caçambas autorizadas. Ah, no site da Prefeitura. Tem as caçambas lá todas autorizadas. Então, você, para ter uma segurança, ela precisa estar autorizada. Tá. Primeiro passo. Segundo, o descarte dela é importantíssimo, onde ela está descartando. Nós estamos vendo eu pelo menos passo em algumas ruas que caçambas foram jogadas no meio da rua, que é um absurdo, além de cometer um crime, um crime ambiental por você estar dentro de um espaço público, despejando resíduo em local inapropriado. Isso acontece mais um problema. A prefeitura tem um contrato de manutenção de limpeza que é feito regularmente. Quando ela tem um resíduo desse, ela precisa chamar novamente a empresa de limpeza, fazer tipo um aditivo para fazer aquela retirada, ela paga por aquela retirada. Tá? Então, você que contrata uma pessoa irregular, você além de estar contribuindo por um crime ambiental, você está fazendo gastar o nosso dinheiro duas vezes. Por que é importante você contratar? Porque essa empresa, ela automaticamente, ela tem ela joga esse resíduo num aterro próprio para a construção civil. Tá. Na hora que ele vai despejar lá, ele recebe um documento dizendo a origem que veio da residência do senhor fulano, tá, e foi destinado. Então você tem uma garantia, se um dia alguém falar que você despejou em lugar errado, tá, para onde foi, de quem veio. Então isso é uma garantia muito grande, isso é importantíssimo. Nós temos a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela criou essa responsabilidade compartilhada. Ela não entrou em vigor, mas alguns municípios se anteciparam e colocaram essa responsabilidade. O que significa isso? O que você falou. A partir do momento que eu paguei essa caçamba e ela jogou o lixo na rua, não só aquela pessoa aquele caçambeiro que jogou na rua, mas se ele identificar que fui eu que joguei, eu sou responsabilizado junto, na mesma proporção. Entendi. Eu falo isso porque também já vi caçambeiros jogando lixo em terrenos baldios. Achei também isso absurdo. Então, fica aí a explicação. Você tem que saber quem são aqueles que são autorizados para fornecer esse serviço aqui em São Paulo. Você fez uma colocação que é importante. Você que tem um terreno para investimento que está parado e faz tempo que você não vai lá, toma cuidado, porque se esse caçambeiro foi lá e jogou na sua propriedade e a prefeitura for lá e localizar os resíduos lançados sem autorização, ela vai considerar que ali é uma área de descarte de resíduo e você vai ser penalizado por descarte irregular também. Então, só estou pegando a dica que o Fabinho deu para falar a mesma coisa. Então, fica atento. Bom, eu quero fazer umas colocações aqui e você me dizer se é ou não é crime ambiental. Pode ser? Pode, vamos embora. Daqui a pouquinho. Azone, eu queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte. A gente, às vezes, vê... Claro que as pessoas que estão, por exemplo, em propriedades rurais, a gente sabe que é mais fácil de você identificar os crimes ambientais. Agora, eu queria saber, aqui na cidade, por exemplo, pichações, até que ponto deixa de ser arte e passa a ser um crime ambiental? A lei ela já definiu o que é pichação e o que é
grafite. Tem uma lei para isso? Tem. A pichação, ela é toda manifestação que você faz, não artística, ou seja, para deterioração, ou seja, você vai fazer uma marca, ou você vai escrever alguma coisa. O grafite, ela já é considerada uma forma de valorização do patrimônio. Então, eu como dono de uma propriedade, eu posso chamar uma pessoa para fazer um muro, aquele meu muro está muito feio, ou está todo mundo pichando, então eu chamo um grafiteiro para fazer um grafite. É autorizado? Sim, é autorizado. As pichações são considerados crimes ambientais? Sim. Sim, são considerados. Inclusive, está prefixado na lei de crimes ambientais. Então, ela está em questão dos crimes urbanos, né? Deterioração de patrimônio público. Ainda mais, ele tem até um agravante que quando o bem estiver tombado, agrava-se mais a pena. Está certo que a pena é pequena, nós estamos falando a pena ela começa com 3 meses a 1 ano, e no caso de pichações em bens tombados, ou obras tombadas, ela passa de 6 meses a 1 ano. Sim, é considerado crime ambiental, sim. Inclusive, além disso, corresponde também a dano ao patrimônio também. Eu queria fazer uma pergunta sobre algo que, particularmente para mim, incomoda demais. Pode falar. Porque agora, nos finais de semana, a gente perdeu o sossego, vamos dizer assim. A gente que mora em residências perde o sossego. A poluição sonora. Quando que a gente sabe que a poluição sonora está infringindo a lei e que entra na lei de crimes ambientais? Na lei de crimes ambientais, 9605, ela tentou enquadrar a questão da poluição sonora como crime ambiental. Só que recebeu um veto presidencial. Por que esse veto? Porque a gente chama isso de norma penal em branco, ou seja, precisaria de uma norma para complementar esse artigo, ou seja, qual é o nível adequado, o que seria um ruído, quais seriam os ruídos realmente que causariam danos. A gente ia seguir a Organização Mundial de Saúde, nós vamos seguir o nível de ruídos. Isso é uma questão, inclusive, que está aqui em São Paulo, nas licenças de L pontos, ou nas licenças onde envolve a questões de ruídos, a prefeitura está tentando criar um mapa de ruídos, porque no zoneamento foi definido, por exemplo, uma zona estritamente residencial deveria ter já está no zoneamento 45 decibéis, mas se você for medir, não tem mais, a cidade já não tem mais 45 decibéis. Pode ser que no momento, na madrugada, você consiga chegar a esse nível, mas no horário normal ela está acima de 60, 70 decibéis pelo sistema de trânsito. Então, eu vou conceder uma licença nos 45 ou nos 65 decibéis. Então, esse mapa de ruído, ela poderia dar uma noção de como está o seu entorno, para você poder dimensionar o que você vai liberar naquela região. Existe na lei de contravenções penais, existe a perturbação do sossego, que ali coloca, dentro dos artigos tipificados, gritaria, uso de objetos sonoros. Obras entra também? Ela entra na questão de geração de ruídos. Tem até questão de animais que ficam latindo incessantemente também. É uma lei muito antiga, inclusive, que ela é uma pena pequena, de 3 meses, multa, e a multa, quando você olha no artigo, ele está em réis. Em réis? De tanto tempo que assim, faz? Então, você consegue pegar na contravenção penal. Tem que fazer como eu falo, a conversão. Mas é interessante, quando você pega a lei intrínseca, ela coloca em réis a multa, mas ela está convertida já em um FESP. Mas, como não existia a questão ficaria uma norma penal em branco, ela não se qualifica como crime ambiental, mas ela se qualifica como contravenção penal. Então, você pode sim, numa delegacia, você pode sim fazer uma queixa numa delegacia por causa de um ruído incessante. Mas também tem o seguinte, tem algumas cidades como São Paulo que criou o PSIL, que é um órgão da prefeitura
que ela está lá para justamente verificar esses níveis de ruído. Tá. Tanto que eles criaram dentro da cidade de São Paulo horários de funcionamento para bares e restaurantes. Em áreas, por exemplo, que você está próximo de área residencial, eles são obrigados a fechar 1 hora. Aqueles que ficam com as portas abertas direto para a rua, eles são obrigados a fechar. Por quê? Para evitar a questão do ruído e a perturbação do sossego. Olha, tem tanta coisa que a gente quer conversar, Tem mas muita. não dá numa pauta só. O senhor vai voltar com a Com gente, certeza, certo? fico honrado. Quero passar os contatos, www.as-ambiental.com, está aparecendo aqui no vídeo para você. O Facebook é facebook.com/Azone Advogado, o Azone com 2 Zs, certo? Exatamente. Quero agradecer muito sua presença nessa Fabiano, noite. é uma honra, E a Fabiano. gente vai, com certeza, continuar esse papo É sempre numa uma outra honra. oportunidade. Obrigado por ter Eu que vindo, agradeço viu? mais uma vez.